Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais essa videoaula de análise instrumental orgânica. Nessa videoaula eu quero falar com vocês sobre os aspectos gerais da espectroscopia no infravermelho. Então essa aqui vai ser a aula número 1 e eu vou falar só sobre aspectos gerais desse método de análise orgânica. E para isso, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é como seria uma onda eletromagnética. Por que uma onda eletromagnética se chama onda eletromagnética? É simples, é porque tem um campo elétrico, que está representado aqui em verde, e um campo magnético, que está representado aqui em azul. Um detalhe importante, e que vocês deverão sempre se lembrar, que o campo elétrico em relação ao campo magnético faz um ângulo aqui de 90 graus. Eles são perpendiculares entre eles. Outra coisa importante são alguns aspectos físicos dessas ondas eletromagnéticas, né? Que aspectos são esses? Primeiro deles, comprimento de onda. Por que isso é tão importante? Porque o comprimento de onda está intimamente ligado à energia dessa onda. De que maneira? Inversamente proporcional. Então é assim, ó, deixa eu passar aqui para vocês alguns detalhes importantes. Então, ó, a energia é inversamente proporcional ao comprimento da onda, mas é diretamente proporcional à frequência da onda. E como se relaciona essa frequência com o comprimento de onda? A frequência se relaciona por essa equação que está aqui, ó, tá? Então é assim, ó. A frequência da onda é inversamente proporcional ao comprimento da onda, e aqui em cima tem a letra C, que nada mais é do que a velocidade da luz. E esse H é a constante de Planck. Mas tem outra grandeza aqui, ó, que é esse Ni aqui, ó, com uma barrazinha em cima. O que é aquilo? Aqui dali é número de onda. O que é número de onda? É 1 sobre o comprimento de onda. Esse número de onda nada mais é do que uma forma alternativa de descrever uma onda eletromagnética. Então aqui está uma onda eletromagnética. Agora, o que eu mostro aqui para vocês? Eu mostro o seguinte, um espectro eletromagnético, um espectro de ondas. Olha só, o que define a energia de uma onda eletromagnética, algumas características dessa onda eletromagnética, vai ser o comprimento de onda, que eu coloco aqui para vocês, ó. Comprimento de onda. Nesse slide aqui, eu estou colocando lá comprimento de onda desde 10 a menos 7 nanômetros até 10 a 14 nanômetros. Então, eu coloquei uma faixa muito ampla. Veja só, vai desde raios cósmicos, que está lá na faixa de 10 a menos 7 nanômetros, 10 a menos 6, raios gama, raios X, está ali, ó, na faixa de 10 a menos 3 até 10 a menos 1 nanômetros. Depois vem aqui, ó, a região do ultravioleta. E aqui, ó, essa faixa muito estreita aqui, ó, é o espectro da luz visível. Depois vem o infravermelho, o radar, o HF, VHF, lá ondas de televisão, né? Ondas de rádio aqui, né? Nessa região aqui. Enfim, a gente vai lá para esse lado aqui, assim, ó, para baixíssimas energias. Quando a gente vem aqui para o lado esquerdo, aqui, é de altíssima energia, tá? E o nosso objeto de estudo aqui vai ser o infravermelho. Mas o que eu tenho a falar para vocês sobre essa origem do infravermelho? Sempre que eu for falar sobre a origem do infravermelho, né, quando eu digo origem, quem descobriu, qual é a história do infravermelho, aí a gente tem que ver esse camarada aqui. Quem é esse? Esse é o Friedrich Wilhelm Herschel. Ele é um alemão, tá? Nasceu em 1738 na Alemanha e morreu em 1822 na Inglaterra. Ele foi um grande músico, só para vocês terem uma ideia, ele tem 14 sinfonias escritas, né, de autoria dele, né? E ele também era astrônomo. Veja só, como astrônomo, o que ele fez? Algumas coisas, olha só. Primeiro, ele que descobriu Urano e essas duas luas de Urano, Titânia e Oberon. Ele não descobriu Saturno, mas ele descobriu essas duas luas aqui de Saturno. Ele também foi o primeiro a propor que o sistema solar pudesse estar em movimento.
Outra coisa lá no campo da biologia, olha só o que ele fez, né? É surpreendente, mas ele foi o primeiro a propor que coral não era uma planta, né? Mas e no campo lá das ondas eletromagnéticas, o que ele fez? Como que ele chegou à conclusão que existia essa luz na região do infravermelho, que se a gente não enxerga o infravermelho, veja só quando é que ele viveu, até em 1822, quer dizer, em 1822 ele morreu, ele foi para a Inglaterra, ele tinha 19 anos, trabalhava como músico. Bom, o que ele fez? Ele pegou e fez o seguinte, ele decompôs a luz do sol, colocou um prisma, né, na frente da luz do sol e decompôs a luz. Aí o que ele notou? Ele notou que tinha regiões dessa luz decomposta que era mais fria e regiões mais quentes. O que ele fez? Ele colocou termômetro em cima de um artefato, né? E aí ele, por uma metodologia bem especial dele, né, para a época, ele começou a mensurar a temperatura das diferentes cores da luz, tá? Isso aqui não é experimento original dele, não. Isso aqui é só um esquema para a gente ter a noção de como que ele fazia. Mas basicamente era isso, né? Então aqui, ó, na região do violeta, veja aqui, ó, o desenvolvimento do bulbo na região do violeta, aqui próximo ao verde, aqui próximo ao amarelo. Perceba vocês que o bulbo vai aumentando a expansão do líquido que está presente aqui no bulbo do termômetro. Desde o violeta, indo para o azul, depois verde, vermelho. E quando ele colocou o termômetro aqui fora do vermelho, foi o termômetro que ficou com um bulbo mais, assim, com um líquido dentro do bulbo em maior altura, ou seja, maior temperatura. Sabe como é que ele chamou originalmente esses raios de luz aqui que não conseguia enxergar? Ele chamou de raios caloríferos, que depois foi chamado de infravermelho. Aqui tem outro esqueminha do experimento dele para vocês dar uma olhada. Novamente aqui, ó, a luz do sol, decompondo a luz por um prisma, e as diferentes cores, e olha aqui, ó, o esquemazinho da temperatura aumentando novamente. Então foi isso que ele fez. Então esse raios infravermelho, né, a luz infravermelho, a gente deve muito a Friedrich Wilhelm Herschel, alemão. Mas e quanto esse espectro eletromagnético e suas interações com a matéria? Como é que a gente tem que olhar para isso? A gente tem que olhar desse jeito aqui, ó. Veja aqui, ó, eu coloquei aqui o aumento de comprimento de onda. Se o aumento de comprimento de onda está para cá, para esse mesmo lado aqui, a energia decresce. Lembre-se que energia e comprimento de onda são grandezas inversamente proporcionais. Então aqui, ó, no raio-x, se eu aplicar raio-x ali na faixa de comprimento de onda 10 nanômetros, ele vai atingir as transições eletrônicas dos elétrons mais internos dos átomos. Se for nessa faixa de comprimento de onda aqui, ó, de 50 nanômetros até aproximadamente 800 nanômetros, a gente vai atingir o quê? O ultravioleta no vácuo, ultravioleta e o visível. Nós temos várias aulas sobre isso aqui aí no canal do professor. Se vocês quiserem dar uma olhada, fique à vontade. Tá? Então aqui, ó, são transições eletrônicas nos elétrons de valência. Nós vimos isso. Já vou mostrar isso para vocês. Só um minutinho. Muito bem. Aqui, ó, nesse infravermelho, que a gente chama de infravermelho próximo, deixa eu detalhar esse infravermelho próximo aqui para vocês. Ó, infravermelho próximo vai de 780 nanômetros até 2,5 micrômetro, ou se preferir, 2.500 nanômetros, tá? E aqui, ó, eu estou colocando aqui essa grandeza aqui de cima, deixa eu mostrar aqui para vocês mais detalhadamente. Essa grandeza aqui de cima, aqui, ó, tá vendo? Isso aqui está em número de onda. Isso aqui, ó, está em comprimento de onda, tá bom? E qual a relação entre os dois? Já vou falar para vocês. Só concluir, então, a ideia que entre 2,5, que é o número de onda 4.000, até o número de onda em torno de 200, é o infravermelho médio. Isso aqui é o infravermelho distante, ou seja, o de menor energia. Esse aqui é um pouco maior e esse aqui é o de maior energia.
Muito bem. Agora, qual a relação entre esses dois? Essa que é a relação. Mas veja só, aqui está em nanômetro, aqui está em micrômetro. A gente vai usar muito essa faixa de comprimento de onda aqui, né? Ou de número de onda, como queira falar, no infravermelho médio. Nós vamos ver pouquíssimo disso aqui, ó, infravermelho próximo. Isso aqui é um curso muito especial só sobre isso aqui, tá? Agora, o que nós da química orgânica nos ocupamos bastante? Nessa faixa de comprimento de onda aqui do infravermelho médio. E como é que faz para fazer essa relação aqui entre centímetro a menos 1 e micrômetro? É simples. Para você obter aqui o número de onda em centímetro a menos 1 partindo de micrômetro, grandeza em micrômetro, é só fazer essa conta, multiplicar esse valor aqui, ó, por 10 à quarta. O que vai acontecer? Olha aqui o exemplo. Aqui está o exemplo. Eu coloco 2,5 aqui, tá? Aí eu multiplico por 10 à quarta, esse aqui com esse aqui cai fora, né? A resposta vai ser 4.000 centímetros a menos 1, porque o centímetro aqui está dividindo, vai para cima como centímetro a menos 1, tá bom? Então, isso eu quero que vocês saibam fazer assim muito bem. Agora, outra coisa que eu quero que vocês entendam de maneira assim perfeita é o seguinte: quais são as interações entre a luz no comprimento de onda do ultravioleta visível e a matéria, e essa mesma luz, só que no infravermelho com a matéria? Quais seriam essas interações? Bom, eu já falei para vocês, né? Isso aqui está relacionado com dois estados eletrônicos diferentes, já isso aqui está relacionado com dois estados vibracionais diferentes. Então, eu vou colocar aqui uma animação para vocês darem uma olhadinha. Isso aqui, pessoal, que eu estou mostrando para vocês é um simulador. Isso aqui está nesse endereço aqui que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Para vocês fazerem essas simulações aí. Então, o que tem aqui? Ó? Existe a possibilidade de você escolher aqui o ultravioleta, a luz visível, infravermelho e micro-ondas. Aqui ele até coloca uma seta, né? Aumento de energia nesse sentido, do micro-ondas para o ultravioleta. Então, eu vou colocar aqui, ó, na luz visível, e vou colocar aqui o dióxido de nitrogênio, porque ele absorve aqui na região do visível, tá? Então tá aqui, ó. Olha só como que é. Ele sofre uma excitação, olha só como que é a excitação, tá vendo? Ele sofre uma excitação e depois emite, tá? Essa excitação. Agora eu vou trocar a lâmpada aqui para uma lâmpada do infravermelho, para vocês verem a diferença. Então aqui, isso aqui é uma excitação eletrônica. Agora olha só no infravermelho o que acontece. Não é uma excitação eletrônica, é uma excitação vibracional, ó. Quer ver outro caso aqui, ó? Olha o ozônio, também é uma excitação vibracional. Olha o caso da água. Percebe? Agora, percebam vocês o metano, que as vibrações são um pouco diferentes, né? O maior número de vibrações possíveis. Agora, alguns aspectos interessantes que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Olha só a vibração do CO2. Agora, preste bem atenção nisso aqui, ó. O que vai acontecer quando eu colocar uma molécula apolar? Ah, lá está ela. Não aconteceu nada, né? Depois nós vamos falar sobre isso. E isso aqui? Também não aconteceu nada. É o gás nitrogênio. Tá bem? Então nós vamos falar sobre isso em breve, tá? Depois tem aqui o monóxido de carbono também, ó. Tá? Olha, com o monóxido de carbono acontece. Por quê? Porque isso aqui é uma molécula polar. Mas moléculas apolares parece que não acontece grandes coisas com ela no infravermelho, professor. É o que está aparecendo, né? Mas nós vamos ver isso novamente em breve. Agora, vamos voltar para os slides. Então, vamos dar uma olhadinha nesses tipos de transições que eu já falei com vocês no caso das transições eletrônicas. Mas só relembrando rapidamente, né? Essas transições são de quais tipos, professor? São várias transições? Sim, são aquelas sigma, sigma, estrela. Lembrando que sigma são aqueles orbitais ligantes, isso aqui é o orbital antiligante. O que está com essas estrelinhas aqui são orbitais antiligantes. O que está sem estrelinhas são orbitais ligantes. E esse N aqui, ó, são aqueles orbitais com pares de elétrons livres.
Está mostrado aqui, né? Os elétrons. Mas quais são as possibilidades lá no UV visível? A transição entre dois estados eletrônicos. Ou seja, vai sofrer uma excitação eletrônica. Então é assim, ó. Lembrando, né, que isso aqui é quantizado. Então, ó, pode ser uma transição sigma, sigma estrela, pi, pi estrela, n, sigma estrela e n, pi estrela. Todas essas transições são possíveis. Também são possíveis, assim, n, pi estrela também é possível. Não coloquei aqui, mas a gente viu lá na espectroscopia na região do ultravioleta e visível que isso é possível, né? Agora, como são as transições vibracionais? São diferentes, ó, que eu mostro aqui para vocês. Não seria uma transição daqui para cá, de E0 para E1. Que tipo de transição é essa? Então, isso aqui é uma transição lá na faixa de comprimento de onda do ultravioleta e do visível, porque tem energia suficiente para tirar daqui e jogar lá em cima. Lembre-se que o infravermelho é bem menos energético, e ainda mais na faixa que a gente trabalha, né? Então, as transições que podem acontecer aqui no infravermelho são essas transições aqui, ó, que eu estou colocando aqui, ó, desse azulzinho para esses vermelhos aqui. Estado vibracional de menor energia para um estado vibracional um pouquinho maior energia. Aqui eu estou mostrando 3 diferentes estados vibracionais. E esses aqui, professor, esses pequenininhos aqui, isso aqui são aquelas transições não vibracionais, e sim rotacionais. Muito bem. Agora, em que faixa está essas transições rotacionais? Está lá no infravermelho distante, mais precisamente abaixo de 100 centímetros a menos 1, ou acima de 100 micrômetro, tá bem? Já essas transições aqui, ó, que eu coloco aqui em vermelho, é o infravermelho médio. Mas lembrando que o infravermelho, na maioria dos equipamentos, trabalha de 4.000 a 670 centímetros a menos 1. Ou, se preferir falar assim, né, 2,5 micrômetro até 15 micrômetro. Como que seria mais ou menos um espectro do infravermelho? Seria assim, ó, para vocês darem uma olhada aqui, ó, seria isso aqui. Veja que aqui é transmitância. Vocês estão lembrados o que vem a ser transmitância? É aquela relação matemática, né, entre a luz que chega, né, entre a onda eletromagnética que chega, os fótons que chegam com uma quantidade, com a intensidade I0 em relação àquilo que é transmitido, que eu posso chamar de I. Multiplicando essa relação matemática por 100, nos dá a transmitância. Qualquer dúvida, dê uma olhadinha lá nas aulas do ultravioleta visível, aula número 1, que eu falei sobre isso, né? Então, é isso aqui, ó, que é o espectro do infravermelho, né? É transmitância em função do número de onda. É o mais comum, tá, pessoal? Aparecer aqui embaixo em número de onda e não aparecer aqui em cima comprimento de onda, tá? Mas se aparecer, tá tudo certo. É só você, se você quiser fazer a relação entre os dois, é possível. Veja também que aqui, ó, essas áreas aqui, né, não seria linear. Aqui é, né, de 0 a 100 é linear, mas aqui, ó, essa mudança aqui não é uma mudança linear. A gente adapta a essa nova forma de ver as coisas, tá bom? Então era isso que eu queria falar nessa aula número 1, te apresentar o que era uma análise no infravermelho, né? Não no ultravioleta, eu ia falar no ultravioleta pelo costume de falar ultravioleta, né? Mas aqui, ó, no infravermelho e quais são as interações que acontecem, tá bom? Na próxima aula nós vamos falar sobre os tipos de vibrações que a gente pode vislumbrar numa análise espectroscópica na região do infravermelho, tá bom, pessoal? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês as principais bibliografias. E aqui está, ó, pessoal, as principais bibliografias, né? Esse Princípios de Análise Instrumental do Skug é muito bom. Esse Fundamentos de Química Analítica também do Skug também está muito bom. Princípios de Análise Instrumental também do Skug, né? E o Harris de Análise Química Quantitativa.
Então essa parte introdutória, esses livros estão muito bem, estão muito bons. Também tem o Pavia, que eu não citei aí, né? Introdução à espectroscopia, também está muito bom, mas eu acho que o princípio de análise instrumental do Skug está melhor aqui, essa parte introdutória. Muito bem, se vocês gostaram desse vídeo, ótimo. Se tiverem algum tipo de dúvida, fala comigo, entre em contato comigo lá pelo nosso grupo do WhatsApp. E se você é de fora, deixe seu recado aí, dá um joinha e vamos para frente. Um abraço a todos e até a próxima aula.